e te confessar que sem você não sou feliz, e dizer a todo mundo que o amor é o que faz a gente ser feliz assim. Peço a Deus a aliança pra nós dois, e em todos os momentos sinta o teu amor, e que desça sobre nós a tua unção, que o teu amor nos una em um só coração. Você fez meu coração te encontrar e te confessar que sem você não sou feliz, e dizer a todo mundo que o amor é o que faz a gente ser feliz assim. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui
pra conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, só não perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança dele achei. Incomparável é seu amor, nos guiará em paz. E como oleiro está moldando-nos pra um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ver, nem só não perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor pra mim. Quando eu não entender, quando eu não ver, nem só não perceber, confiarei. Ele não nasceu e ninguém jamais o criou. Seu projeto ninguém desenhou. Seu poder ao mundo provou. Não consigo
Ele é grande e é tremendo, Ele é Deus. Me reservo a admirar quem Ele é. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Uma excelente sexta-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve em todo lugar deste Brasil, a você que está neste momento conectado através dos sites da radiopopular.net.br, a você que está nos ouvindo pela Rádio Digigospel, a você que está nos ouvindo pela TV Providência, a você que está nos assistindo com certeza pela TV Popular, a você que está no ponto de ônibus, sem ter ônibus, mas às vezes pode aparecer algum ônibus devido a esse movimento nacional que ocorreu pela manhã. Muitas pessoas não estão assim como nós estamos acostumados aí a saudar os nossos amigos, ouvintes, trabalhadores que estão saindo do trabalho, que estão indo para casa ou que estão indo para o trabalho. Mas toda honra e toda glória tem que ser dado a Deus, porque o nosso Deus, o eterno Deus, o nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas e só Ele que é capaz exatamente de fazer a mudança que precisa de ser feito, porque a primeira mudança tem que ser feita na nossa vida espiritual. Uma vez fazendo esta mudança na nossa vida espiritual, nós vamos ter entendimento e vamos confiar no que o Senhor diz na sua palavra, porque aqui pedra sobre pedra ficarão e se derrubarão, mas a palavra do Senhor permanecerá, independente da política, independente da religião, independente da congregação, da placa, independente de tudo. A palavra de Deus é que nós devemos confiar e acreditar, porque ela nos fortalece do amanhecer até o anoitecer, com certeza. Por isso, a você neste momento também que está acessando o site da rádio, da Rede Popular de Rádio, nós desde já agradecemos a todos vocês que têm nos assistido, têm nos acompanhado, não a nós, mas têm assim ouvido a palavra do Senhor através dos mensageiros que aqui se encontram, dos mensageiros que são usados pelo Espírito Santo de Deus para trazer a palavra. Hoje eu quero até, de repente, ele possa estar nos ouvindo lá em Vista da Serra 2. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido e amigo irmão Roger. O irmão Roger também, ele estava agendado hoje, mas devido a essa paralisação, já estava previsto e ia acontecer hoje, na quarta-feira, ele já tinha nos comunicado exatamente poderia ocorrer isso hoje como aconteceu. Mas como nós sempre falamos aqui no programa Falando de Jesus, que às vezes o mensageiro não possa estar aqui, mas a palavra não falta, e o Senhor não permite que a sua palavra falta, porque nós fizemos contato com o pastor Greci, ao qual já se encontra presente aqui no estúdio da Rede Popular de Rádio. Ele aceitou o convite e ele está aqui hoje para ministrar a mensagem que o Senhor colocou no seu coração, sendo usado ele pelo Espírito Santo para falar para mim e para você. A você em qualquer lugar do município da Serra, que está na sua comunidade, a você que tem acesso a uma caixa de som, a você que tem acesso a um site, a você que tem acesso a uma TV web, nós convidamos a você neste momento a emprestar o seu ouvido mais uma vez, abrir o seu coração e deixar que a palavra do Senhor penetre e que ela realmente faça morada no seu coração, que ela faça morada eternamente na sua vida. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 1 minuto. Está na hora de agradecer ao nosso Deus pelo amanhecer e também pelo atardecer. Está na hora de agradecer a Deus, porque Deus já fez um milagre na minha vida e eu espero que assim também fez na sua vida, porque você possa estar sob a planta dos seus pés. Quero agradecer a Deus pelo pão que Ele hoje colocou sobre a nossa mesa, mas queremos que o Senhor também possa abençoar todo o planeta para que não falte o pão na sua casa. 18 horas e 2 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor,
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder transmitir a palavra de Deus, falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para você ouvinte, para você que está aí próximo de nós, aqui no município da Serra. Eu não vou falar nome de bairros, porque são vários os bairros onde a rádio tem alcançado o coração de cada um, mas eu quero agradecer aí a todos que estão aí antenados, ouvindo a palavra de Deus neste momento, que vai ser ministrada.
a vocês também de fora, através da internet, que estão nesse momento também nos ouvindo, forte abraço. Meu nome é Greci Tavares, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé e Poder. Estamos localizados aqui em Taquaraú, para a glória de Deus. Nossos cultos é na quinta, no domingo, sempre às 7h30 da noite. Mas, meus amados irmãos, prezados ouvintes da Palavra de Deus, como eu já falei, é com muita alegria que nós, nesta noite, estamos aqui para poder transmitir a Palavra de Deus. E eu queria meditar com os irmãos, vocês ouvintes, aí do outro lado, palavra muito conhecida dos irmãos, que se encontra em Lucas capítulo 19, onde fala sobre Zaqueu. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Queridos e amados irmãos, nós acabamos de ler um texto, como nós já falamos, muito conhecido no nosso meio. O texto onde nós acabamos de refletir fala sobre Zaqueu. Jesus, ele pregando a palavra de Deus, Jesus andando por vários lugares, por várias regiões da Galileia, da Judéia, de Samaria, e aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Alguma coisa diferente acontecia na vida daquelas pessoas que se aproximavam de Cristo. O propósito de Jesus andando nesta terra era a salvação do ser humano. O propósito de Jesus nada mais, nada menos é que sempre foi a salvação do ser humano. Pobre, pecador, mas que com a sua vinda nesta terra, deu-nos a oportunidade que através do sangue, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, nos deu aí o privilégio para que todos aqueles que creem em Cristo tenham o direito de viver uma eternidade junto com Jesus. O texto que nós lemos fala de Zaqueu, um homem que era rico. Ele era rico, mas no entanto ele era pequeno na sua estatura física. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó, quando de repente havia um homem ali com o nome de Zaqueu, que era rico porque era cobrador de impostos. A sua riqueza não foi adquirida da forma correta. A sua riqueza foi algo que foi adquirido através de ações desonestas e que o fez tornar rico. E havia com Zaqueu uma vontade muito grande de ver Jesus, de saber quem era Jesus. Porque Jesus andava nas regiões fazendo milagres, curando enfermos, dando vistas àqueles que eram cegos, ressuscitando mortos, e rapidamente a fama de Jesus cresceu por toda a região. E Zaqueu agora tem no seu coração a vontade de conhecer Jesus, a vontade de saber quem é esse homem de que tanto as pessoas falam. E isso é corriqueiro no meio do ser humano. Quando você começa a ouvir falar de mais de uma pessoa, desperta no seu coração o desejo de conhecer essa pessoa, independente de quem ela seja. Se ela é uma pessoa bondosa, se ela é uma pessoa má,
Mas quando insistentemente outras pessoas falam de alguém para você e continuam sempre insistindo em falar dessas pessoas, desperta no seu coração um desejo de pelo menos conhecer essa pessoa. E não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu despertou no coração dele um desejo de pelo menos ver Jesus. Por quê? Porque Zaqueu começa a ouvir falar de Jesus, Zaqueu começa a ver as pessoas comentando acerca dos milagres de Jesus. E de repente, a narrativa do texto vai nos dizer que Zaqueu agora desperta esse interesse. Só que Zaqueu está diante de uma dificuldade. A dificuldade que Zaqueu está é uma dificuldade física. Porque a Bíblia diz que Zaqueu é um homem de estatura pequena. E como a multidão não soltava, não saía de perto de Jesus, Zaqueu não tinha a mínima possibilidade de se aproximar de Cristo por ele ser baixo, por ele ser de estatura mediana, não ter uma altura boa e poder até correr o risco de ser pisoteado pela multidão, porque eram mais de 3.000 pessoas que andavam por perto de Jesus. Mas o que prevaleceu naquele momento foi a vontade que estava inserida no coração de Zaqueu para um propósito determinado por ele de querer conhecer alguém ou querer conhecer a pessoa de Cristo. E quando você determina algo para a sua vida, não há multidão, não há obstáculo que possa te impedir de alcançar os seus objetivos. Pois bem, Zaqueu então tem a brilhante ideia. Qual foi a brilhante ideia que Zaqueu teve? Se eu não posso ver Jesus por baixo, eu vou ver ele por cima. A Bíblia diz que de repente havia uma figueira brava, onde Zaqueu agora sobe nessa figueira para poder ver Jesus. Zaqueu agora ele tem um certo esforço, ele faz um certo esforço para poder ver Jesus. E aqui eu já aprendo uma coisa, porque muitos dizem que tem Jesus, que quer ver Jesus, mas não fazem esforço algum para poder conhecer o Mestre. Falam que tem Jesus no coração, mas as suas atitudes não mostram um esforço para poder ver Cristo. Zaqueu tinha o desejo de conhecer, já estava gerado no seu coração, mas não somente o desejo, mas a ação ativa de querer ver quem é Jesus o impulsionou a subir numa árvore. E assim é comigo e assim também é com você, queridos e amados irmãos que estão me ouvindo. Tem que haver um desejo no nosso coração de conhecer Jesus. Não sabemos de que forma Deus vai nos orientar a isso, mas não podemos esperar mais tempo, não podemos esperar por outras pessoas, porque esse conhecer a Cristo, observem bem o texto, que Zaqueu não pediu ajuda a fulano, Zaqueu não pagou a cicrano porque ele tinha condições para isso, Zaqueu ele não burlou ninguém, ele não corrompeu ninguém, porque talvez ninguém poderia conhecer o desejo que havia na alma de Zaqueu. Então a atitude de querer saber quem era Jesus tinha que única e exclusivamente partir de Zaqueu. E aí ele toma uma das maiores atitudes que deveria ter tomado. Ele sobe numa árvore. Então quando ele sobe numa árvore, ele consegue avistar aquele homem que tinha gerado no seu coração o desejo de conhecer, porque as pessoas falavam de Jesus. E Zaqueu, quando ele olha para Jesus, ele fica surpreendido porque a multidão o compelia, era muita gente. Talvez naquele momento e naquela altura, em cima daquela árvore, ele consegue agora saciar a sua vontade no que se refere em conhecer Jesus e no que se refere a ver pelo menos Jesus. Mas o que eu aprendo, queridos e amados irmãos, e vocês que estão me ouvindo do outro lado, é que todo esforço
esforço feito por nós seres humanos para conhecer Jesus, Jesus nunca nos deixa sem respostas para as perguntas que existem na nossa alma. Oh, aleluia! E não foi diferente com Zaqueu, porque Jesus, ele conhecia Zaqueu. Zaqueu não sabia disso, mas Jesus conhecia ele. Então Zaqueu, ele era um homem rico e ele subiu. Zaqueu era um homem rico e ele subiu. Mas essa subida de Zaqueu é uma subida diferente, porque ele subiu para poder ter uma visão melhor de Cristo. E todos aqueles que querem subir, o seu objetivo nessa vida é sempre ter uma visão melhor de Cristo. Porque quando você tem uma visão melhor de Cristo, enquanto está subindo, Jesus olha para você e diz: desce depressa, porque enquanto você subiu para me ver, você vai descer depressa para me receber na tua casa. Quando você sobe, quando você desafia muitas vezes até os seus medos, porque não é todo mundo que gosta de ficar nas alturas, não é todo mundo que gosta de subir em árvore, não é todo mundo que corre esse risco de fazer tal peripécia que Zaqueu fez. Mas ele enfrentou, talvez naquele momento, os seus medos, ele enfrentou a acusação da multidão, porque a multidão começou a murmurar e dizer da seguinte forma: como que um homem santo e justo pode comer na casa de um pecador? Ora, vejam bem o que diz a Escritura. A Bíblia diz que Zaqueu era rico, e quem é rico, ele pode muitas coisas. Quem é rico, ele baseia sua força na sua riqueza. Quem é rico, de uma certa forma, não precisa de outras pessoas. É por isso que Jesus, um capítulo antes, no capítulo 18, ele vai dizer assim que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele está falando acerca do jovem rico, onde Jesus mandou ele distribuir a sua riqueza e seguir Jesus. O texto diz assim que ele se entristece no seu coração e vai embora. E aí Jesus solta essa palavra. Mas no capítulo 19, que é onde nós estamos mencionando Zaqueu, que também era um homem rico, ele toma uma atitude diferente daquele jovem rico, porque todo o esforço de Zaqueu, ele é recompensado. Querido e amado irmão, você que está do outro lado me ouvindo, eu quero dizer para você que não desanime, não desista. Você já andou mais do que a metade da sua caminhada. Se fosse há uns 10 anos atrás, como pastor, eu poderia lhe dizer nesta noite: ainda dá tempo, pode desistir, vai ganhar o mundo, porque é o desejo de muitas pessoas, porque ainda dá tempo. Mas hoje eu te falo com toda certeza, nós não temos esse tempo mais. Jesus está voltando para buscar a tua igreja, não há mais esse tempo. Jesus, nos seus prenúncios, nos afirmava de que os sinais que aconteceriam antes da volta dele eram guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, terremotos por vários lugares. O índice de doenças aumentaria demais na face da terra, e tudo isso nós estamos vivenciando. O amor de muitos esfriaria por causa da violência que tem sido generalizada. As nossas igrejas, elas estão vazias de culto. Não é por causa da igreja em si, mas é por causa de aumentar a violência na face da terra. Muitos estão abandonando, muitos estão se apostatando da fé. O amor de muitos esfriariam. Segunda carta a Timóteo, Paulo vai falar sobre isso. E é o que tem acontecido nos últimos dias. Você que está me ouvindo do outro lado, não deixe que nada, não deixe que nenhuma adversidade, não deixe que a multidão, não deixe que as dificuldades da vida
Tire você dos caminhos de Cristo, porque a nossa caminhada ela começa aqui, mas nós estamos caminhando para a eternidade com Deus. Nós estamos caminhando para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, tristeza alguma haverá neste lugar, e nós viveremos eternamente com Cristo Jesus para todo sempre. Aleluia! Não deixe que a multidão te desanime, não deixe que a multidão abata a tua fé. Zaqueu rompeu com todas essas pessoas, Zaqueu rompeu com a sociedade da época. Zaqueu, ele fez aquilo porque ele estava carente, ele estava vazio no seu coração. Talvez você que está aí do outro lado esteja vivenciando, passando por alguma coisa parecida. O seu relacionamento conjugal não está dando certo, a sua vida profissional não está dando certo, os seus relacionamentos de amizade não está dando certo, nada está dando certo para você, mas não se preocupe, não desvie a sua atenção do foco que é Cristo, não desvie, não deixe que a multidão venha abater a sua fé, não deixe que a multidão venha te tirar do caminho que é o caminho da salvação. Naquele dia, Jesus estava passando por Jericó. Zaqueu despertou esse interesse, e quando Zaqueu desperta o interesse, Jesus agora olha para Zaqueu em cima daquela figueira e diz: desce depressa. Queridos e amados irmãos, a voz de Cristo ela é suave, mas nós precisamos entender quando é a voz de Cristo que está falando conosco. E naquele dia era a voz de Jesus que estava falando com Zaqueu: desce, mas não é um descer qualquer. Jesus estava dizendo para Zaqueu: desce, mas desce depressa. Existem pessoas no nosso meio hoje que precisam ouvir e ser sensível à voz de Cristo quando Ele está dizendo para você: desce, mas desce depressa. Não continue nesse patamar, não continue nessa altura, porque se você continuar nessa altura, você vai quebrar. Se você continuar nessa altura, você vai cair. Se você continuar nessa altura, você não vai se dar bem. Jesus está dizendo: desce, mas desce depressa. Existem pessoas, queridos, no nosso meio, que a palavra de Jesus ela é forte a si mesmo. Jesus fala comigo e fala com você: desce, mas não é um desce qualquer, tem que ser depressa, porque existem pessoas que têm um alto teor de arrogância, de orgulho, de prepotência, acha que não precisa de ninguém, acha que consegue resolver tudo sozinho, e Deus nessa noite está dizendo: desce, desce depressa, desce, porque hoje eu quero fazer maravilhas na tua vida. Observe, queridos, que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela está associada numa dependência um do outro. Nossa caminhada cristã está associada as pessoas que nos cercam. Nunca diga que você não precisa de alguém, nunca diga que você não precisa do outro. Claro que nós precisamos. O próprio Deus estabeleceu os decálogos, ou os 10 mandamentos, onde está escrito lá do 1º ao 4º mandamento, um relacionamento com Deus: amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua inteligência, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, diante de imagem de esculturas não se encurvará, guarda o sábado. Um relacionamento com Deus, do 5º até o 10º mandamento, um relacionamento de homem para com homem, de próximo para com próximo. Quando é estabelecido isso, a nossa vida é diferente. Então ali, Deus quando manda Zaqueu descer depressa da árvore, Zaqueu já tinha feito a parte dele de querer conhecer Jesus. Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte: você já me viu, mas agora eu quero ter relacionamento
relacionamentos com você. Desce depressa dessa árvore. E qual é o melhor lugar para se manter relacionamentos de pureza, relacionamentos de compreensão, relacionamentos de fidelidade e de amizade? É dentro de uma casa, queridos. A sua família é a base de tudo. Se você não tiver uma família estruturada, a sua vida não vai bem. Tudo começa dentro de casa. Você não vai para a igreja adorar a Deus, mas você adora a Deus dentro de casa e vai proclamar o Deus que você serve na igreja. Igreja é um lugar qualquer. Igreja é um local feito por mãos humanas, que quando fechada, nada mais, nada menos, é uma construção. Mas quando aberta, os santos que estão ali dentro atrai a presença de Deus para aquela casa. Ou seja, Deus habita dentro de você. Você é uma igreja invisível, e Jesus está dizendo o seguinte: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não só pede Zaqueu para descer, mas Jesus fala assim: eu vou para dentro da sua casa. Por que Jesus queria ir para dentro da casa de Zaqueu? É porque dentro da casa de Zaqueu os relacionamentos estavam destruídos, as amizades estavam destruídas, porque tudo se baseava no poder daquilo que Zaqueu tinha. Zaqueu era mimado por algumas pessoas porque tinha dinheiro. Se Zaqueu não tivesse nada, Zaqueu era desprezado. Então Jesus foi para dentro da casa de Zaqueu, porque Jesus queria restaurar primeiro a família, a casa, a vida de Zaqueu, para depois Zaqueu poder sair de dentro de casa e a sociedade poder olhar para Zaqueu e dizer: ali já vai um homem de Deus, ali vai um homem restaurado. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite, você que está me ouvindo aí do outro lado, talvez você esteja vivendo como Zaqueu, mas Jesus agora nessa noite está dizendo para você: desce do patamar que você se encontra. Deixa Jesus habitar na tua vida, deixa Jesus entrar dentro da tua casa. Deixa Jesus fazer morada dentro da tua casa. Quando você deixar Jesus fazer morada dentro da tua casa, a sua vida vai mudar. Eu conto uma história interessante, observe isso, preste atenção. Eu conto uma história interessante de uma mulher que estava vivendo, nova convertida, estava vivendo uma crise familiar. Por quê? Porque ela tinha um filho, um garoto novo, que era muito inquieto. Ele era muito agitado. Então ele dentro de casa, ele pulava em cima do sofá, ele subia em cima das camas, fazia bagunça, não deixava nada arrumado. E ela perdia a paciência com esse menino, e muitas vezes xingava, muitas vezes batia na criança, até que um dia ela, sendo tocada pelo Espírito Santo, ela sentiu vontade de conversar com o pastor, e chamou o pastor para ir na casa dela. Observe isso, queridos. E o pastor então foi um dia na casa dela, chegou lá, ela começou a conversar com o pastor, começou a falar o que estava acontecendo, e de repente a criança pulou em cima do sofá, daqui a pouco ela caiu no chão, e a mãe virava para o filho e dizia: ô meu filho, por favor, não faça isso, fica quietinho, mas naquela paz, naquela harmonia, irmão. E o pastor observando isso tudo, de repente, quando chegou no final da conversa, o pastor virou para ela e falou assim: minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Então você me chamou para vir aqui na tua casa, porque você está sem paciência, seu filho pula, grita, faz bagunça, desarruma tudo que você arruma, e quando você vai ver, você já bateu nele. É, pastor, é isso que está acontecendo e tal. Eu falei, e o pastor virou e disse para ela: mas espera um pouquinho, eu estou esse tempo todo aqui, o seu filho está fazendo as mesmas coisas, e você ainda não bateu nele, você está falando mansamente com ele, você está numa serenidade, numa paz. O porquê disso tudo? O pastor pergunta para ela. Ela vira e olha para o pastor e diz da seguinte forma: ah, pastor, eu ainda não bati nele, eu não gritei com ele ainda, porque o Senhor está aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, o pastor virou para aquela mulher e respondeu a pergunta dela dizendo da seguinte forma: o seu problema tem solução.
você não bateu nele, você não corrigiu ele, você não gritou com ele, porque eu como pastor estou aqui, não é verdade? A mulher disse, sim. Então está resolvido o problema. O que está precisando hoje dentro da sua casa é você trazer Jesus para dentro do seu lar. É você trazer a presença de Jesus para dentro do seu lar. Para que a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua natureza seja restaurada por Jesus. Zaqueu, finalizando aqui, queridos, nesta noite a minha fala, Zaqueu olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu vou doar parte de tudo que eu tenho para os pobres. E aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Queridos e amados irmãos, não existe uma pessoa que leva Jesus para dentro de casa e que não seja restaurado na sua vida, que não seja restaurado no seu lar. Muitas vezes nós estamos procurando nas clínicas de psicologia, de psicanálise, solução para problemas que nós temos como solucionar, levando Jesus para dentro do nosso lar. Eu quero deixar essa palavra para você que está me ouvindo do outro lado. Jesus é o remédio que cura qualquer dor. Jesus é o remédio que compreende qualquer pessoa. Jesus é o maior psicólogo que já pôde existir na face da terra. Leva Jesus para dentro do seu lar. Faça como Zaqueu fez e você vai ver como é que a sua vida vai ser mudada. Eu quero nesse momento, você que está me ouvindo aí do outro lado, eu quero orar por você neste momento. Em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu apresento, Senhor, agora essa pessoa que tirou um tempo do seu dia para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, que essa palavra venha achar guarita em cada coração que está me ouvindo, seja no município da Serra, seja fora do país, seja em outro estado, aonde esta rádio, meu Deus, que é agente de bênção, possa alcançar esses corações que estão aflitos, que estão angustiados, almas, meu Deus, que estão doentes, precisando de um socorro, pessoas que estão depressivas, que estão vivendo à base de remédio, Senhor. Visita essas pessoas com a sua destra fiel, com as suas mãos fortes, e na força do seu poder, dissipa todo o mal. Oh, meu Pai, eu quero te pedir sobre a vida dessa mãe, desse pai, meu Deus, sobre a vida desse filho, dessa família, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos, o teu Espírito Santo nesse lar. Meu Deus, e cubra, Senhor, esta casa, essa família com teu sangue. Nós oramos agora e cremos no poder da oração, porque a oração, meu Deus, do justo pode muito em seus efeitos. Ó, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, cada vida, cada ouvinte, meu Deus, neste momento. E que o Senhor venha restaurar, assim como o Senhor restaurou a vida de Zaqueu. Que o Senhor venha restaurar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, honra a fé de cada um delas, ó Deus. Senhor Deus, Pai, eu quero também te apresentar, meu Deus, esta rádio, conhecido como Rádio Popular. Meu Deus, na qual o Senhor está na direção, na liderança do Djalma. Esse trabalho, esse programa falando de Jesus que já completa 3 anos, meu Deus. Eu quero, meu Deus, agradecer ao Senhor pelas vidas dos homens, das mulheres que passaram nesse lugar e que deixaram uma semente plantada. A tua palavra diz, meu Deus, que naquele grande dia o Senhor vai trazer, meu Deus, a revelação de tudo, mas de tudo, e não vai ficar nos devendo nada. Eu tenho certeza que através desse programa, através desse projeto do Senhor para o coração do Djalma, muitas vidas já foram alcançadas, muitas bênçãos já aconteceu, e não será diferente, meu Deus, porque Ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Ele chamou o Senhor para entrar dentro do lar dele e automaticamente tudo se acertou, tudo mudou para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus, continue abençoando esse projeto, supre as necessidades dele, supre as necessidades da rádio, meu Deus, que são tantos os desafios, seja ela financeira, seja ela de qualquer forma. Nós oramos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E você do outro lado, respira fundo e diga graças a Deus.
Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha. Rede Popular de Rádio e TV, agora são 18 horas e 37 minutos. Nós agradecemos muito a Deus por mais um dia Ele nos ter concedido esse espaço gratuitamente, simplesmente agradecendo a Deus pela vida dos mensageiros, de todos e também do pastor Greci, que hoje está aqui trazendo a mensagem dentro do programa, onde o qual falou sobre Zaqueu, falou exatamente sobre a nossa vida, o que nós precisamos de fazer para alcançar o reino do céu. A mensagem a qual o mensageiro trouxe exatamente das riquezas e quanto esse planeta é rico. Ontem nós, com o irmão, o evangelista João Coelho, ao qual estava falando das necessidades do povo que passa, como está lá escrito em Atos 2, que o povo se unia, o povo vendia suas propriedades exatamente para ajudar o próximo. Hoje, o mensageiro de hoje trouxe sobre a riqueza, quando trouxe na passagem do jovem rico, ao mesmo tempo de Zaqueu. Quantos se arrependem exatamente das coisas ilícitas e coloca à disposição do Senhor para a obra do Senhor, atendendo todas as pessoas. Mas, dentro de uma palavra que o mensageiro trouxe aqui, me despertou a atenção, quando ele falou no templo exatamente que é construído pelo homem, do templo que é construído exatamente para servir de casa de oração. Nós bem sabemos que no Velho Testamento as pessoas, não todas as pessoas poderiam entrar aonde estava a arca, que se entrasse sem a ordem de Deus, ele era consumido pelo fogo, ele morria. E hoje as portas estão abertas para você receber ou conhecer a esse Jesus que está exatamente em qualquer lugar para falar com você e você falar com ele. Mas às vezes nós não aceitamos, ou às vezes nós não vimos dessa forma. Às vezes muitos e muitos neste planeta vão para a casa de oração, vão para as congregações para passear, não para descer, para receber Jesus, mas elas vão para passear neste lugar. Elas não vão para congregar, elas não vão exatamente para receber a palavra genuína e espiritual, mas às vezes vão para passear. Mas, se o mensageiro permitir, eu vou falar uma palavra que está no meu coração. Hoje, século 21, os templos, mesmo construídos pelo homem, mas quando este homem, ou esses homens, ou essas mulheres, colocam o seu amor, colocam em oração, e faz desse templo o templo do Senhor verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus vai ficar fazendo morada eternamente ali. Mas, como muitas vezes faz do templo que é de oração, o que acontece? As pessoas fazem comércio, as pessoas querem fazer leilão, as pessoas querem fazer muitas outras coisas
saindo do propósito que é a palavra de Deus. Sabemos que existe isso no mundo. Sabemos que realmente hoje estão vivendo pela vontade de comer, exatamente pela necessidade. E às vezes o espiritual está ficando pelo segundo, terceiro ou até o quarto plano. Hoje as grandes congregações necessitam de milhões de dinheiro, mas precisam das igrejas estar cheias para que as pessoas possam corresponder financeiramente. Quando, de repente, nessa passagem que o pastor trouxe aqui, Jesus simplesmente deu uma ordem: desce depressa que eu vou estar na sua casa. E se nós voltarmos no Velho Testamento, os irmãos, exatamente os discípulos de Jesus, eles se congregavam de casas em casas. E ali eles faziam o culto, eles faziam as orações, eles ficavam de jejum, eles faziam várias coisas para a obra do Senhor. Agora na Serra são 18 horas e 42 minutos, 18 e 42. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, independente do que aconteceu no país, porque eu sei que acima desse país existe um rei que se chama Jesus e ele está acompanhando tudo, tanto no pensamento, tanto na obra, tanto no agir, tanto no falar, tanto no exercer. Deus sabe de todas as coisas. E nada que esteja acontecendo no Brasil hoje, não, você aí, não se engane, que Deus não sabe, que Deus não está permitindo. Para até mesmo descobrirmos e conhecermos aqueles que são os seus escolhidos. 18h43, a todos vocês, uma excelente noite, até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Para encerramento de rede,